Olá pessoal, bom dia a todos. Pessoal, a gente vai fazer hoje uma apresentação do E7 Endpoint Security para dispositivos móveis, tá? A ideia dessa apresentação é mostrar um pouco da console, falar um pouco das nossas soluções, como gerenciar dispositivos móveis dentro da console. Vamos explicar aí as políticas, as configurações que você pode realizar dentro dessas soluções. E como realmente usar e gerenciar e trabalhar aí com as soluções E7 dentro dos seus smartphones, tá? Lembrando que existem dois sistemas operacionais que a nossa solução funciona, Android ou iOS, né, ou iPhone. Qual que é a principal diferença entre os dois, tá? A solução para Android, sim, nós conseguimos e nós somos totalmente compatíveis a trabalhar tanto a parte de solução de antivírus quanto a parte de gerenciamento móvel mesmo, que é o MDM, tá? Porém, a parte do iOS, o iPhone, não, a gente não tem compatibilidade com antivírus. Por que isso ocorre? Porque a Apple não libera o seu código-fonte, então fica muito difícil criar, né, um antivírus para iPhone e um antivírus para iOS, tá? Tanto que se você buscar na Apple Store, você não vai encontrar antivírus para iOS. Você vai encontrar, no máximo, né, um rastreador de navegador. Né? Ou seja, durante a navegação ele faz um rastreamento dentro do navegador de internet só, mas não é um antivírus para dispositivo completo. Tá? Isso não existe dentro do iPhone. Então, também por conta disso, a nossa solução para iPhone e para iOS ela é só um MDM. Tá? Ou seja, ele é só um gerenciador de dispositivos através da console de gerenciamento. Tá? Bom, E7 Endpoint Security para Android. Tá? As nossas principais funções e funcionalidades ali dentro da solução é uma solução de antivírus, um bloqueio de aplicações, gerenciado totalmente pela console de gerenciamento, antifurto, né? Dentro do antifurto nós temos funções como Remote Wipe, ou seja, para formatar o dispositivo de forma remota, Block ou Lock, para bloquear a tela e, obviamente, ninguém conseguir desbloquear se não tiver a senha. Message Screen, o Message Screen é caso você tenha perdido o seu celular, né? Se você quiser, você pode deixar uma mensagem na tela, quando alguém o encontrar, vai ter essa mensagem na tela. Então, você pode deixar uma mensagem pré-definida. Olha, se você encontrar, entre em contato comigo pelo número tal, 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 e a pessoa pode entrar, obviamente, em contato. Tá? Photo Camera, ele tira uma foto da webcam, se for um computador. Se for um celular, ele tira foto tanto frontal como a parte traseira, a câmera traseira do celular, ou seja, são duas fotos que vocês recebem, tá bom? E por fim, ele tira ali uma localização GPS da localização exata de onde está o dispositivo, com um raio, digamos assim, uma porcentagem de erro, digamos assim, de 5 metros, tá? Então, no máximo, vai ser 5 metros para a esquerda, 5 metros para a direita, tal. Você vai ter ali uma pequena diferença nesse sentido, mas ele costuma ser bem exato, tá? E a gente, obviamente, vai mostrar isso para vocês. E7 Mobile Device Management for Apple iOS. Então, como eu falei para vocês no começo da apresentação, a solução para dispositivos iOS não possui recursos de antivírus, tá? Ele possui apenas uma solução de MDM. Então, portanto, ele é totalmente gerenciado pela console de gerenciamento e possui o recurso de antifurto ali para você ter controle sobre o iOS. A nossa console de gerenciamento, a gente vai mostrar ela na prática, é o E7 Security Management Center, uma console de gerenciamento baseado na web da E7, que permite gerenciar qualquer tipo de dispositivo, usada essencialmente para ambientes corporativos. Tá? A ideia dessa console é gerenciar todos os dispositivos corporativos da empresa, né? Para você ter um controle e gerenciar da forma mais perfeita possível de um único local. Tá? Essa console ela normalmente fica on-premise, ou seja, ela é instalada localmente, mas se você quiser deixá-la em cloud, seja contratando uma VPN ou contratando um IP público, um IP externo, não tem problema nenhum, você pode fazê-lo, tá? E vai funcionar, que inclusive é o meu caso, eu vou mostrar isso para vocês na prática também.
Ou um outro cenário seria a própria console em cloud da E7, tá? A E7 ela vem de uma console em cloud, onde você não precisa se preocupar em instalar a solução e tal. Porém, essa console em cloud da E7 ela não é compatível com dispositivos móveis, tá? Então, no caso, inclusive, da nossa apresentação, que é justamente voltada para dispositivos móveis, essa não seria uma opção possível para nós, tá? Mas, obviamente, se não tivesse dispositivos móveis, seria mais uma opção de console que você pode adquirir e trabalhar. Tá? Bom, vamos mostrar um pouquinho da nossa console, no caso da minha infraestrutura da console. Só para mostrar para vocês, essa é a minha console de gerenciamento. Essa console não está na minha máquina, pode ver que ela está apontada para um IP público 34.68.96.158, que é o IP público da minha máquina que eu tenho contratado. Tá? Como que eu contratei? Que infraestrutura que eu utilizei para fazer isso? No meu caso, eu utilizei a Google Cloud Platform, tá? Aqui é a aba dela aqui do lado, vocês podem ver. A Google Cloud Platform me permite comprar, né, máquinas virtuais e também um IP público. Então, foi justamente o que eu fiz. Então, eu tenho um contrato com algumas máquinas virtuais aqui. A máquina que está ligada, que vocês estão vendo, é a máquina da console, justamente nesse IP externo, tá? Então, eu fiz essa contratação com a Google e a minha console está em cloud justamente por conta disso, tá? O que isso significa, tá? No meu caso, o que eu fiz? Eu fiz uma instalação da console local, ou seja, um Primacy, porém, eu joguei esse servidor onde eu instalei a solução on-premise, eu joguei ele na web. Tá? Então, no meu caso, a minha console ela é em cloud e ela funciona também em dispositivos móveis, tá bom? No caso aqui da apresentação, vocês vão ver que eu não tenho aqui instalado nenhum dispositivo móvel, tá? Justamente por conta da pandemia, nós não estamos na Society, esse aqui também é um ambiente de teste, tá? E por conta disso, eu não tenho aqui nenhum dispositivo móvel aqui sendo gerenciado, tá? Eu não consegui criar um emulador que fosse rápido o suficiente para fazer uma apresentação e colocá-lo ele aqui dentro da console. Tá? Mas vocês vão ver que eu vou fazer uma apresentação bem didática, vocês vão conseguir ter ideia de tudo o que acontece, inclusive na prática. Tá? Bom, essa é a console. O primeiro ponto principal é, quando eu quero gerenciar os meus dispositivos móveis, a primeira coisa que eu tenho que fazer é instalar uma solução chamada E7 Mobile Device Connector. Né? Durante a instalação da console, durante o setup da console, você tem a opção de fazer essa instalação junto já com a console, tudo de uma vez só. Tá? E você pode fazer isso. Ou caso você não tenha feito, eu já fiz a instalação da console, eu esqueci de selecionar o E7 Mobile Device Connector. O que eu posso fazer? Eu rodo novamente o setup de executável da E7, tá? E mando fazer uma instalação e seleciono apenas o E7 Mobile Device Connector. Tá? Também é uma opção que funciona. Quando você criar essa instalação, você precisa fazer duas coisas muito simples dentro da console. A primeira delas é a criação de um certificado. Tá? Um certificado de mesmo nível, que não vem criado. Tá? Então, no meu caso, eu vou até revogar o meu para criar um novo e fazer aí essa demonstração para vocês. Tá? Então, não tem mais nenhum certificado aqui de MDM, então eu vou criar um novo certificado. Vou colocar o nome que eu quiser, tá? Certificado. Opa. Certificado para o mobile. Vou selecionar aqui o Mobile Device Connector. O host, obrigatoriamente, eu tenho que colocar o IP, seja o IP local ou, no meu caso, o IP público, da onde que está a minha solução. Ou, obviamente, eu também posso colocar o hostname. No meu caso, eu vou colocar aqui o IP público. E vou definir uma senha desse certificado. Isso é obrigatório, tá? Eu preciso colocar uma senha. Então, eu coloco aqui a senha, valido se eu quiser colocar mais informação, mas isso aqui já não é obrigatório. Então, eu nem vou fazer. Vou selecionar simplesmente o certificado de autoridade, que já foi criado automaticamente durante a instalação da console. Ok. Continuo e dou um finalizar. Tá? Esse é o primeiro ponto para o seu certificado e para o seu gerenciamento mobile funcionar com perfeição. O segundo ponto, você tem que criar uma política de MDM.
e apontar para todo mundo. Isso também é obrigatório. Esses 2 passos que eu estou fazendo são obrigatórios para o correto funcionamento do seu MDM, do seu Mobile Device Management. Tá? Então, eu vou criar uma nova política MDM para mobile. Aqui na parte das configurações, eu vou selecionar a opção Mobile Device Connector. E aqui eu vou preencher. Basicamente, o que é importante destacar aqui? A organização, o nome da organização e principalmente o certificado. Tá? O certificado que eu acabei de criar. O certificado HTTPS para mobile que eu acabei de criar aqui. Tá? Eu não preciso colocar o host aqui na política MDM? Não, porque ele vai pegar o host do certificado. Então ele vai pegar aqui essa informação 34.68.96.158, ok? Então não preciso preencher. Eu falo isso porque nas versões antigas, sim, você precisava preencher. Nas versões novas da console, você não precisa mais fazer esse preenchimento, tá? Deixa eu só... Pronto. Ok. Basicamente, isso é tudo, tá? Se você quiser depois dar uma olhada mais em alguma informação que você queira preencher, trocar o intervalo, eu quero que ele se comunique a cada 1 minuto, ou 30 segundos no caso, eu vou deixar aqui 30 segundos, tá? Atualizações, o ABM, configurações avançadas, tal. Basicamente, o obrigatório é colocar o certificado, tá? Simples assim. Eu vou mandar atribuir para todo mundo, ou seja, para o meu grupo tudo. Todo mundo vai receber aí essa política e essa configuração, tá? Beleza, feito isso, tá? Criado esta política, é possível que a sua máquina, quando você tenha feito a instalação do Mobile Device Connector, existe a possibilidade de ela informar aqui nos alertas, mostrar detalhes, vou mostrar aqui para você, porque talvez aconteça com vocês, alertas. É possível que ela dê uma mensagem de erro falando que o produto não está ativado. E quando vocês esticarem aqui para ver o nome do produto, vai ser justamente o E7 Mobile Device Connector. Tá? Então, este produto, vocês terão que ativar. Como é que eu faço essa ativação também deste produto? Bom, vocês vão vir em tarefas, ativação do produto, podem criar um novo. Pode ver que eu já fiz várias vezes aqui, ó. Mas eu vou criar um novo para mostrar para vocês. Vamos lá, ativação MDM, tipo da tarefa de ativação do produto. Vou selecionar a licença que eu quero, obviamente, utilizar, que é esse carinha aqui. Ok. Continuar, finalizar. Ele vai me perguntar se eu quero criar um acionador, ou seja, para executar agora essa tarefa. No meu caso, eu vou criar, não tem problema nenhum. Vou apontar aqui para a minha máquina que está dando este alerta. Vou criar um gatilho para fazer assim que possível e vou finalizar. Ok? Vou fazer o acompanhamento aqui no menu tarefas mesmo, para ver se essa tarefa deu certo. Eu vou ficar aqui em execuções, verificando se de fato ele já concluiu essa ativação. Vamos esperar aqui. E vocês verão que assim que ele concluir essa tarefa de ativação, vai simplesmente sumir aquele alerta que vocês estavam vendo, ou seja, o produto estará ativado com perfeição, sem nenhum problema. Tá? Se ele demorar muito, depois eu saio e mostro para vocês. Aparentemente ele vai demorar um pouquinho. Está aqui para fazer. Vamos lá, última chance. Se não começou ainda. Não começou. Depois eu mostro aqui para vocês que ele vai dar certo. Agora começou, só porque eu ia sair. Status em execução.
e rapidamente ele vai dar como concluído daqui a pouco. Só para a gente não perder muito tempo, daqui a pouquinho eu volto e mostro que ele está concluído, tá? E aí aquele alerta vai sumir para você, tá bom? Legal, e como é que eu faço para adicionar os meus dispositivos móveis na minha console? Então eu fiz tudo isso, instalei o Mobile Device Connector, criei a política, criei o certificado. O meu Mobile Device Connector está funcional, está 100% trabalhando. Como é que eu faço para inserir os dispositivos? Tá? Vocês podem procurar aqui na página de support.e7.com Manage Mobile Devices usando o ERA, né, usando a console. E aqui ele vai te dar um passo a passo de como fazer aí este procedimento, tá? De como fazer esse gerenciamento. Tá? Basicamente, o que ele vai te explicar aqui? Para dispositivos Android, quais são os pré-requisitos? Eu tenho que comprar uma licença, eu tenho que ter o Mobile Device Connector instalado, que a gente já fez, eu já mostrei para vocês, e eu tenho que ter fazer a instalação do Insight Endpoint Security para Android. Tá? Para iOS, eu preciso ter uma console no mínimo na versão 6.3, eu preciso ter o Mobile Device Connector instalado, que eu mostrei para vocês, eu preciso ter um ID do iTunes, obrigatoriamente, eu preciso ter uma licença da E7 comprada, e eu preciso ter um iPhone no mínimo na versão 8. Tá? Com isso eu consigo fazer, obviamente, aqui as minhas instalações. Tá? Como que eu faço essas instalações em si? Tá? Bom, vamos lá. Tudo isso eu vou mostrar na prática. Tá? Tudo isso que está aqui no artigo, eu vou mostrar na prática para vocês, por isso que eu estou pulando aqui esta parte, para mostrar para vocês a parte de como instalar de fato. Tá? Então vamos lá, vamos para este link, que é como instalar em Android. Tá? Então, como fazer o deploy do E7 Endpoint Security para Android usando a console? Tá? Os pré-requisitos estão aqui. Então, a primeira coisa foi algumas coisas que a gente já fez. Então, criar o certificado e criar a política, nós já fizemos isso. Registrar o dispositivo Android na console. Tá? Então, basicamente, ele vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui na console para vocês, mas ele vai mandar vir aqui em adicionar novos dispositivos móveis. Posso fazer uma inscrição por e-mail, mas o mais fácil mesmo é fazer uma inscrição individual por link ou código QR, o QR Code. Vou criar aqui o nome do meu dispositivo, sei lá, iPhone, não, vamos lá, Android Society. Essa parte de usuário é opcional, inclusive eu nem vou selecionar. Mobile Device Connector, ele vai perguntar qual é o meu Mobile Device Connector. Eu vou selecionar aqui o meu Mobile Device Connector. No meu caso, não apareceu, mas eu vou mostrar aqui para vocês num vídeo que eu tenho da console. Nossa, como que ele faz este procedimento? Tá aqui, ó. Então, basicamente, deixa eu só tirar aqui o som. Basicamente, é este procedimento que a gente está fazendo. Deixa eu só voltar um pouquinho, só para mostrar para vocês exatamente. Então, basicamente, ele vai fazer a mesma coisa. No caso dele, ele vai fazer por e-mail. Eu vou pular essa parte de fazer por e-mail para ele fazer para aqui igual a gente. Tá? Deixa eu só voltar um pouquinho. Ok. Ele vai adicionar aí um dispositivo móvel por QR Code. Vai dar um nome, uma descrição. E quando ele clicar em concluir, vai aparecer esse QR Code ou este link. Tá? Este link ou este QR Code, eu aponto, eu jogo ele no meu dispositivo móvel. Tá? Quando eu fizer isso, no caso do Android, ele vai direcionar-me para a Apple ou para a Play Store, para a Google Play Store, para eu fazer o download do E7 Endpoint Security para Android. Tá? A partir do momento que eu faço este download, ele vai me perguntar um passo a passo, ele vai me perguntar qual que é o IP do meu Mobile Device Connector, do meu servidor do Mobile Device Connector. Eu vou informar este IP
No meu caso aqui seria o IP público, a 34.68.96.158. E ele vai estar se conectando ali, trabalhando normalmente com a console. Tá? Bom, a partir do momento que ele fizer isso, o dispositivo móvel vai começar a aparecer aqui na console, como todos estes outros aqui. Tá? Esta console que eu estou mostrando aqui, vocês obviamente estão vendo que é um vídeo, tá? Essa console não é minha, tá? Ele é do pessoal da E7 da Eslováquia, né? E eles utilizam ali para fazer demonstrações, inclusive por isso que eu estou mostrando aí através dela, tá? Mas basicamente vocês vão ver que estão todos os dispositivos, tá? O que ele aparece aí de informação? Ele vai aparecer o produto de segurança, a versão do produto, qual o sistema operacional, se é Android, se é iOS, qual que é a versão do sistema operacional, ou seja, ele já vai começar a te detalhar e te dar descrições do seu dispositivo móvel a partir do momento que você fizer isso. Tá? Fiz a instalação ali com o QR Code ou com o link e tal, ele vai começar a aparecer assim na sua console de gerenciamento, vai começar a ser gerenciado exatamente assim, aí pela sua console de gerenciamento, e você já vai começar a ter descrições, informações a respeito do seu dispositivo móvel. Tá? Inclusive, você vai ter um breve inventário também, eu vou até mostrar aqui mais para frente. Essa parte aqui que é bem bacana. Você vai ter, inclusive, um inventário do que tem aí no seu dispositivo. Tá? Ele vai em Show Details. E vocês vão ver aí um breve inventário de hardware e software. Tá? Basicamente, hardware ele não vai trazer tantas coisas, mas, por exemplo, o e-mail você já vai ter informação. O e-mail a gente sabe que é muito importante, até para fazer bloqueio, caso você seja furtado e tal. Vai te dar a informação do status, se está tudo em ordem, a quantidade de licenças, o dispositivo, que é o Xiaomi, tal. E podem ver, inclusive, que aqui no canto inferior direito tem uma opção de location, né, de localização. Isso é um recurso que a console traz, tá, que você consegue saber a localização exata. Se você clicar aqui no refresh, ele busca ali a última localização do funcionário, tá? Ou do caso do funcionário não, né? Do dispositivo. E aqui até mais para frente ele mostra essa parte de localização. Essa parte é legal porque ele mostra também o inventário de software, tá? Todos os softwares instalados dentro ali do dispositivo. Tá? Então também o nome do software, a versão do software, o tamanho em megas, se está como allowed, ou seja, está permitido, ou se eu criei algum bloqueio de aplicações para ele e tal. Tudo isso fica já registrado também aí na parte do inventário de softwares. Tá? E vocês vão ver a parte da localização que eu mencionei para vocês. Deixa eu avançar um pouco. Só para mostrar a parte da localização, que é muito legal, que permite já, ele vai te dar basicamente eu esqueci o nome, uma coordenada, né? Uma coordenada de onde que você está. E se você clicar em Show on Google Maps, né, ver no Google Maps, você já vai ter a informação exata aí de onde está. Tá? Claro, no caso aqui ele vai aparecer uma, digamos assim, uma localização estrangeira, né, que a gente não conhece. Mas eu vou mostrar para vocês como apareceria aqui no caso, né, uma localização brasileira, tá? No meu caso, eu tenho essa informação aqui. A única coisa é que, como eu falei para vocês, eu não tenho uma console corporativa para fazer isso, mas, obviamente, no meu celular aqui, que é um celular pessoal, um celular próprio meu, aí sim eu tenho esse dispositivo conectado aqui com uma console doméstica, né? E eu vou conseguir ver a informação exata, tá? Então, no caso, eu fiz uma atividade, um teste do antifurto há algum tempo atrás, né? Se eu não me engano, na semana passada, e aí eu já consigo mostrar o local que eu estava, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou compartilhar novamente aqui a minha tela. Vocês podem ver aqui no caso, esse sim é um local brasileiro, né? Que é onde eu moro, né? Como a gente está trabalhando no home office, não é o local da Society, tá? É um local pessoal de onde eu moro. E aí sim vocês vão ver aqui todas as informações, tá?
Aqui no meu caso fica perto da Ricardo Jafé, tá? Então quem conhece São Paulo aí já tem uma breve ideia de onde que eu moro, tá bom? Mas isso para mostrar para vocês como apareceria aqui uma localização GPS, digamos assim, no território brasileiro, tá? Essa aqui é uma console doméstica que eu tenho para fazer essa demonstração também, tá? No caso dele, dentro da própria console de gerenciamento, já teria esse campo location e ele conseguiria ter a informação. Tá? No caso dele, ele estava na Europa, como está tudo numa linguagem muito estranha, eu não sei o que significa Lietuva, né? Mas provavelmente é algo perto da Polônia, eu diria. Tá? Mas vamos seguir aqui. Até a parte, pelo menos, que ele fala das políticas. Isso, ele vai começar a falar das políticas agora. Aqui tem algumas coisas, na verdade, tá? Ele pode realizar várias ações dentro dos dispositivos a partir do momento que esses dispositivos estão sendo gerenciados, tá? Então eu vou até mostrar para você todas as ações que ele pode realizar. Isso eu posso até mostrar aqui da minha própria console, tá? Deixa eu ver se eu consigo adicionar. Se bem que eu acho que eu não vou conseguir adicionar, então não vou conseguir mostrar daqui. Mas deixa eu ver um teste aqui. Porque eu não tenho Mobile Device Connector aqui, eu não vou conseguir. Mas bom, eu mostro por aqui, não tem nenhum problema. Todas as ações que eles podem realizar em nível de controle de dispositivos são o Find. O Find é para descobrir uma localização exata da onde que está aí o dispositivo. O Lock e o Unlock, ou seja, para bloquear o dispositivo na hora. O Siren é uma sirene que ele habilita por 5 minutos. Tá? Ele fica tocando o alarme, digamos assim, o alarme do celular por 5 minutos. Né? Para você talvez descobrir onde está o celular se você perdeu, ou para deixar no mínimo aí o ladrão constrangido, porque ele não vai conseguir fazer essa sirene parar de jeito nenhum, tal. Então você tem aí algumas opções. O wipe para fazer a formatação total ali do seu dispositivo, tá bom? Isso no caso do iPhone, tá? O iPhone só me dá basicamente essas opções e obviamente os detalhes ali, toda a parte de inventário, de hardware e software e tal, tudo isso que ele já mostrou. E obviamente a parte das políticas que eu também vou mostrar para vocês, tá? No caso do Android, você ainda tem a parte de tarefas, né? Que você pode realizar, né? Que são basicamente algumas tarefas que você pode fazer. Então, como o antivírus para Android funciona, você pode rodar uma tarefa, por exemplo, de ativação de produto para trocar a licença no seu produto. Você pode rodar uma tarefa para escaneamento sob demanda. Então, fazer um rastreamento, vamos criar aqui uma nova só para mostrar para vocês. Criar, por exemplo, uma tarefa de rastreamento semanal. Rastreamento semanal. Tipo da tarefa, escaneamento sob demanda, configurações. Fazer um escaneamento detalhado, né, bem completo. Escanear com limpeza, escanear todos os destinos. Né? Vou criar aqui um resumo, beleza, ok. Então, mandei fazer um rastreamento e eu quero criar um acionador, porque eu quero que esse cara seja um rastreamento semanal. Acionador. Então, eu vou falar para ele que ele deve ser executado nos dispositivos Android. Provavelmente eu vou ter uma pasta aqui com dispositivos Androids, e aí eu vou poder selecionar para quem que eu quero fazer essa atribuição. No meu caso, eu vou selecionar uma máquina qualquer aqui, só para mostrar para vocês. E eu vou mandar fazer semanalmente, tá? Recorrência semanal. Toda segunda-feira. Vamos lá. Terminar após 10 ocorrências. Toda segunda-feira, ele começando então no dia 12, às 9 horas da manhã. Logo no comecinho do dia, tá? Então, começando no dia 12, na segunda-feira, dia 12, às 9 horas da manhã, ele vai fazer toda segunda-feira, às 9 da manhã, ele vai fazer esse evento de fazer um rastreamento, tá? Então, eu posso criar, por exemplo, um rastreamento para, obviamente, todos os dispositivos Android
e todos os dispositivos, toda segunda-feira, vai rodar esse rastreamento semanal, essa tarefa. Tá? O que mais que eu posso fazer aí por conta de ter antivírus? Deixa eu ver. Eu acho que o mais principal é isso. Exibir mensagem, instalação de software. Aqui são as ações do antifurto que eu posso realizar. Deixa eu até mostrar aqui para vocês rapidamente. Né? Tarefas para Android, iOS ou ABM. E aí todos os comandos que eu posso realizar. Tá? São todos os comandos que eu mostrei aqui para você. Ó. Find, lock, unlock. Tá? Então localizar, tocar alarme, bloquear, desbloquear, apagar, redefinição de fábrica. Todos esses recursos são os recursos que eu posso fazer ali para Android e iOS numa função de MDM. Tá? No caso aqui, eu estou fazendo via tarefas, ele pode fazer de uma forma muito mais fácil, porque já está os dispositivos aqui na console, ele pode simplesmente clicar no dispositivo que ele quer fazer. Tá? Mas no meu caso, eu posso mandar aqui, sei lá, fazer uma localização em dispositivo Android e criar um acionador para fazer isso para algum destino específico, uma vez só, semanalmente e tal. Tudo isso eu, obviamente, também posso criar tarefas. Tá? Ativação do produto, como eu falei, atualização de módulos, exibir mensagem, que mais? Instalação de software e tal. Bom, basicamente é isso que eu posso fazer ali dentro dos meus dispositivos. Tá? Inclusive, no caso aqui, o pessoal da Eslováquia manda fazer, eles obviamente vão mostrar um pouco das políticas aqui, para eles habilitarem a parte do antifurto, porque por padrão o antifurto que está aqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho, ele não vem habilitado, tá? Pode ver aqui rapidinho que ele está desabilitado. Então, no caso dele, o que ele está fazendo aqui? Ele está habilitando o antifurto. Eu vou mostrar essas políticas aqui, vou explicar cada uma delas, tá? Mas, basicamente, ele está habilitando o antifurto para, obviamente, aquelas funções funcionarem, tá? Então, aqui no caso, ele vai habilitar e vai mandar fazer um teste de lock do dispositivo, tá? Então, pode ver aqui que ele vai dar um lock. O find ele já mostrou, né, que é a localização GPS ali, a gente viu. Ele vai mandar um lock e, consequentemente, esse dispositivo já foi bloqueado, tá? A partir do momento que ele se comunica, que a gente colocou para ser a cada 30 segundos, né, vocês viram ali na configuração, ele já vai aparecer aqui como locked, tá? Então, se eu ir um pouco mais para frente, você vai ver que ele vai mexer ainda um pouco aqui nas políticas, vai fazer toda uma demonstração que eu também vou fazer e vou mostrar para vocês, mas eu só quero mostrar ali que ele deu como locked. Aqui, ó. Então, se vocês verem, esse dispositivo que ele deu lock, quando vocês vêm aqui em mostrar detalhes, vocês vão ver que já vai aparecer que de fato o dispositivo está bloqueado. Device locked remotely. Locked by admin, ou seja, que foi bloqueado ali pela console. Tá? O que aconteceu? Ele mandou esse comando ali de lock para o celular se comunicou com a console, recebeu este comando, tá? E foi bloqueado automaticamente. Então, na tela do usuário, o que apareceu? Apareceu que o dispositivo foi bloqueado e algumas informações de contato, né, que eu obviamente vou mostrar agora nas políticas, tá? Mas basicamente apareceu algumas informações de contato para que se alguém encontrar esse celular, puder entrar em contato e fazer a devolução do mesmo, tá? Mas eu vou mostrar as políticas agora aqui para vocês. Tá? O final aqui dessa apresentação é justamente isso, ele mostrando as políticas, e eu também vou mostrar as políticas uma por uma para vocês. Inclusive, tem uma boa notícia. Nós da Society criamos, né, para os principais softwares, e obviamente que o E7 Mobile Device Management é um dos principais softwares, nós criamos algumas políticas padrão, digamos assim, tá? Que eu criei aqui na minha console local. Deixa eu ver se ela está aberta ou se eu a fechei. Ela não está aqui aberta, depois eu mostro para vocês, mas nós criamos uma política padrão que a gente chama de Base Policy para cada uma das nossas soluções, inclusive para iOS, inclusive para Android, inclusive para o Mobile Device Connector instalado, tá? Essa política são políticas que nós chamamos de políticas base, tá?
E vocês, clientes e parceiros do Society, vocês têm direito a elas de forma gratuita. Isso é um serviço da Society. Nós criamos, obviamente, para a melhor proteção de vocês, tá? Então, se vocês falarem, pô, eu quero essa política base aí, porque pelo menos eu sei que eu já estou previamente bem configurado, depois, se eu quiser, eu até altero alguma coisa, tá? Mas eu quero receber, de fato, essas políticas. É só pedir, eu vou exportar essas políticas, ela vai gerar um arquivinho .dat, na console de vocês, vocês vêm importar, importam este arquivinho .dat para cá, e pronto, vocês já têm aí a política base da Society, esse serviço gratuito aí que a Society dispõe para vocês, tá? Bom, vamos falar aí das políticas então, tá? Basicamente nós temos dois produtos, né? O E7 Endpoint Security para Android e o E7 Mobile Device Management for iOS. Esse aqui nós já configuramos, eu já mostrei para vocês, já que praticamente é só colocar o certificado. Então vamos mostrar aqui a solução para Android. A solução para Android tem vários recursos interessantes, tá? Toda a parte de antivírus. Então a gente vai falar aqui, não profundamente de todos, mas os principais. Então, basicamente, como que a solução E7 funciona? A nossa recomendação, por exemplo, na nossa política base que nós criamos, está tudo isso habilitado, tá? Então, detecção de aplicativos potencialmente indesejados, potencialmente inseguros, bloquear ameaças não solucionadas, tudo isso nós deixamos já configurados, tá? Mas, basicamente, para explicar como a solução funciona, como você configura, essa parte de mecanismos de detecção é isso, essa parte de antivírus é isso. É como você quer fazer a sua solução mobile proteger você. Tá? Então, no caso aqui, a atualização do banco de dados a cada 6 horas, servidor de atualização, servidor de lançamento na internet, para alertar se o banco de dados de assinaturas estiver desatualizado, sim, dá para você definir umidade, hein? Caso você tenha algum problema. E essa é a parte simples aqui do antivírus, tá? Aqui nenhum muito problema. Parte de antifurto, tá? O que nós já, obviamente, super recomendamos? Habilitar o antifurto, né? E aqui você vai deixar um contato, por exemplo, contato do administrador. Vamos adicionar um cara. Vou colocar aqui Luiz Coelho. O número de um celular aqui, vou adicionar mais 5511 976318852, ok. Exibir número, receber notificações, ok, beleza. Salve. Informações na tela de bloqueio. Então, se alguém roubar meu celular, vai aparecer essa informação na tela de bloqueio. E uma mensagem personalizada. Então, por exemplo, eu posso deixar essa mensagem, tá? Então, se alguém roubou meu celular, o meu celular será bloqueado, vai aparecer essa mensagem na tela, tá? Essa tela de bloqueio vai aparecer essa mensagem, e vai ter um link com a lista de contatos, que a pessoa pode clicar, e quando ela clicar, vai aparecer esses contatos aqui que eu defini, no caso, o Luiz Coelho, tá? Outra coisa que eu posso fazer, permitir comandos por SMS, isso é mais para versões antigas, tá? Nas versões antigas eu poderia fazer via SMS, mandar um comando para localizar o celular, para bloquear o celular e tal. E posso ativar cartões SIM confiáveis, tá? Então o cartão SIM que está no meu dispositivo será cadastrado como confiável. Se eu por acaso remover ele e colocar outro cartão SIM, o celular será bloqueado na hora, tá? Porque ele vai entender que é um outro cartão SIM não confiável, tá? Quando ele for bloqueado, eu preciso colocar a minha senha ali do antifurto para, obviamente, cadastrá-lo como confiável, tá? Outra parte da configuração é o controle de aplicativos, que nós sugerimos sim deixar habilitado, e eu posso criar aqui as regras dos aplicativos, tá? No caso, eu posso fazer por nome do aplicativo, nome do pacote, ou URL, aonde que o usuário faz o download deste aplicativo. E aqui na parte de bloqueio, sim, criar as regras. Bloquear por nome do aplicativo, ou seja, aqui eu vou definir qual aplicativo eu quero que seja bloqueado. Por exemplo, se eu colocar a palavra, por exemplo, tem aquele jogo bem famoso, Clash of Clans e o Clash Royale e tal.
Se eu colocar a palavra Clash, tudo que for Clash será bloqueado. Então, eu posso criar uma regra sim para fazer o bloqueio por nome. Posso fazer o bloqueio por nome do pacote. Tá? No caso aqui, eu não vou lembrar todos os pacotes, tá? Eu não vou saber o nome do pacote para colocar, mas você pode fazer por aqui. Posso fazer por categoria. Então, eu quero bloquear tudo que for na categoria de jogos, porque eu não quero que meus funcionários fiquem jogando no trabalho, por exemplo. Posso chegar e posso criar uma regra assim. Bloquear por permissão. Permissão, aplicativo com permissões específicas. Então, por exemplo, eu não quero que nenhum aplicativo que possa acessar a câmera, por exemplo, que use serviços pagos, que possa acessar os contatos, que possa acessar a câmera, possa rastrear a localização. Esses tipos de dispositivos eu não quero que tenha acesso. Tá? Então, eu, obviamente, posso criar. Posso bloquear fontes desconhecidas. A gente sabe que tanto no iPhone quanto no Android eu posso habilitar essa opção. Então, mesmo que não seja da Apple Store ou da Google Play Store, eu posso fazer downloads. Se eu mandar bloquear, aí não, aí eu não posso de jeito nenhum. Tá? E as listas de exceções que eu também posso criar. Tá? A parte de SMS, filtro de chamadas, e a parte de bloqueio de chamadas, isso também é só para versões antigas, tá? Da solução. As versões mais novas a gente não coloca, porque já é meio padrão ali, tanto do Android como do iPhone, tá? Fazer o bloqueio de chamadas. Mas as versões antigas sim tinha. Você poderia colocar aqui e criar regras, bloquear por número, tá? Ou bloquear, fazer algum tipo de bloqueio que você ache necessário. Proteção anti-phishing, nós super recomendamos colocar. O anti-phishing é como se fosse um detector de ameaças web, de páginas web falsas, né? De fake web pages, para que você não caia em algum golpe deste tipo. Tá? Inclusive, eu também posso bloquear navegadores desprotegidos, que também é uma super recomendação nossa. Tá? Segurança do dispositivo. O que é segurança do dispositivo? É para fazer um monitoramento, então a gente sugere, sim, habilitar, restringir o uso de câmera, se eu não quiser que o pessoal consiga utilizar a câmera. Política de bloqueio de tela, né? Eu posso forçar o usuário a sim ter uma proteção de tela, e eu posso colocar quais as regras definidas que eu quero. Eu quero que ele tenha alto, ou seja, tem que ter 6 de comprimento, tem que ter pelo menos uma letra minúscula, que tenha pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos um número e pelo menos um símbolo, para ficar bem difícil do cara criar a senha e ele ter uma senha forte. Tá? Outras políticas. Ativar a proteção de dados. Tá? Isso a gente não sugere habilitar, porque ele basicamente fala o seguinte, olha, se o cara errar a senha 15 vezes, eu formato o celular. Simples assim. Então a gente não sugere muito habilitar essa parte, a não ser que seja interessante para você. Então, você obviamente pode fazer dessa forma também. Políticas de configurações de dispositivos, tá? Então aqui são algumas notificações de monitoramento que você pode ter. Nós sugerimos sim habilitar, ó, define uma política para configurações importantes. E você aqui vai ter passo a passo. Então, posso criar um alerta sempre que a pessoa enviar algum dado sensível sem estar criptografado, sem a criptação necessária. Se o GPS estiver desligado, se o serviço de localização estiver desligado, se a memória estiver lenta, se o roaming de dados for detectado, se for conectado a uma rede de roaming, tudo isso eu quero receber alerta e notificação para fazer um monitoramento. Instalação a partir de fontes desconhecidas for permitida, se o modo de depuração está ligado, se o NFS está ligado, se a criptografia de armazenagem está desligada, isso por padrão vem desligado, e a gente não tem nenhuma sugestão quanto a isso, tá? Você pode habilitar ou não, isso é a opção ali do pessoal mesmo, tá? Dispositivo com root e restrições do usuário, tá? Que nós também sugerimos em alguns pontos habilitar. Por exemplo, bloquear a instalação de aplicativos, isso a gente não recomenda muito, tá? Bloquear a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas, sim, isso é recomendado. Bloquear a desinstalação de aplicativos também é recomendado, até para ele não poder desinstalar o próprio antivírus. Bloquear redefinição de fábrica, para o cara não conseguir formatar o celular. Bloquear inicialização segura. Bloquear adicionar usuário.
E aqui são algo mais pessoal, né? Bloquear a configuração de redes, bloquear tethering, home de dados, chamadas enviadas, SMS. Por exemplo, SMS, se a empresa não quer gastar com SMS, pode bloquear aqui. Pessoa, convenhamos que hoje em dia, com pacote de internet e tal, não é necessário muito SMS, né? Bloquear a definição de rede, configuração de Wi-Fi, para ele não conseguir alterar ali os pontos de Wi-Fi, bloquear Bluetooth e tal, tudo isso é algo bem pessoal ali da empresa. E se a empresa tiver um papel de parede, por exemplo, próprio, ela pode vir também e bloquear a definição de papel de uso parede e de ícone do usuário. E por último, as configurações. Eu posso e devo informar uma senha, que daí caso a pessoa tente desinstalar ou desabilitar o antivírus, vai ser solicitado essa senha. Ok? E aqui algumas configurações pessoais também. Então, exibir notificação permanente, ativar a atualização automática, exibir informações da licença, notificação, lista de aplicativos instalados, enviar dados de uso anônimos, notificação de acessibilidade faltando, notificação de permissão de armazenamento faltando, tal. Aqui são algo mais pessoal que a gente não tem nenhuma recomendação assim de segurança, tá? Terminado esta configuração do Android, você vai mandar atribuir para os seus dispositivos Android, obviamente. Como eu falei, você provavelmente vai ter aqui algum grupo com dispositivos Android e vai finalizar a sua configuração. Portanto, quando você ter ali o seu dispositivo Android já instalado ali com a solução, já se comunicando com a console, ele vai receber esta política do endpoint para Android que nós acabamos de criar. Tá? A outra política é a parte de política de MDM. Né? Então, política MDM for iOS. Então, só lembrando, novamente, é importante destacar, o iOS ele não tem uma solução de antivírus, ele é parte só do MDM, só do Mobile Device Management, tá? E o que eu consigo fazer dentro do meu iOS? Bastante coisa, tá? Vou mostrar aqui para vocês todas as configurações que nós podemos fazer. O primeiro deles é definir uma senha de acesso, que nós obviamente super recomendamos, tá? E nós podemos definir como a senha de acesso tenha que ser. Então, um comprimento mínimo de 6, um mínimo de caracteres complexos de 1, a idade máxima de 90 dias, bloqueio automático, vamos deixar o bloqueio vai em 5 minutos para não bloquear toda hora. Histórico de senha, que ele possa repetir a senha a cada 5 senhas. 5. Período de carência máximo para bloqueio do dispositivo, vou deixar até 5 minutos. Número máximo de tentativas de falhas, vamos aumentar um pouquinho para 10, que ele pode errar bastante vezes, tá? Ok, beleza. Restrições. A parte de restrições é onde a gente tem aqui algumas configurações, como por exemplo, permitir captura de tela, se eu quiser desabilitar eu posso, permitir o uso de câmera, FaceTime, permitir a Siri, Siri com o dispositivo bloqueado. Isso, por questões de segurança, a gente não recomenda, nós a Society particularmente recomendamos desbloquear e ativar o filtro de palavrões da Siri. A gente recomenda ativar esse filtro aí para que, obviamente, as pessoas não falem qualquer coisa com a Siri, né? Não use a Siri de um modo tão desenfreado assim e impróprio, né? Tela de bloqueio. Permitir notificações na tela do bloqueio, exibir centro de controle, centro de notificação, exibir a vista de hoje, descarte por voz, permitir entrega. Aqui a gente não tem muita customização. Permitir a instalação de aplicativos usando a Apple iTunes, permitir a instalação usando a Apple Store, permitir download automático, permitir a remoção de aplicativos, isso eu já sugiro não deixar. Permitir a remoção de aplicativos dos sistemas, também sugiro não deixar. Permitir compra no aplicativo, se for um celular corporativo, também seria interessante não permitir. Solicitar senha do iTunes para todas as compras, sim. Permitir destacar sugestões, ok. Texto, permitir o teclado preditivo, permitir correção automática, corretor ortográfico, atalho de teclado definido. AirPrint, que são aquela, como é que eu falo, né? São as impressoras mais conhecidas ali da época, ela tem compatibilidade e tal, que não tem muito problema, pode deixar também permitido, sem nenhum problema. A parte do iCloud,
permitir backup do iCloud de livros da empresa, sincronização de documentos, iCloud Keychain, permitir que aplicativos gerenciados armazenem dados no iCloud, permitir a sincronização de notas. Bom, e aí vai, a gente não tem muita restrição para o iCloud. Segurança e privacidade. Bom, permitir que dados de diagnóstico sejam enviados à Apple, ok. Permitir que o usuário aceite certificados TLS não confiáveis, isso é até aceitável. Fazer backup, forçar backups criptografados. A gente não sugere mexer em nada aqui, porque forçar também não é algo muito legal. Permitir atualização automática, permitir documentos de fontes não gerenciadas. Aqui, bom, permitir documentos de fontes gerenciados em destinos não gerenciados, tá? De fontes gerenciadas, ok. De fontes não gerenciadas seria interessante barrar. Tá? Solicitar senha no primeiro pareamento AirPlay, seria interessante. Permitir que o Touch ID desbloqueie o dispositivo, tratar AirDrop como um destino não gerenciado, permitir pareamento com o Apple Watch, permitir apagar todo o conteúdo e configurações, não. Permitir AirDrop, permitir pareamento com host que não seja um configurador, permitir a instalação de perfis de configuração. E aqui vai um monte de coisa, como eu falei para vocês, tá? Permitir modificações nas configurações de conta, isso eu não sugiro. Permitir modificar restrições, não. Permitir modificação de senha, ok. Permitir a modificação do nome do dispositivo, não. O dispositivo é a empresa que dá o nome. Permitir modificações nas configurações de aplicativos e dados. Permitir modificar notificações, modificação de papel de parede. Também, se a empresa não quiser permitir, ela pode não permitir. Permitir modificação das configurações de Bluetooth, permitir editar, permitir entrar em apenas... Isso também pode ser uma opção, entrar apenas em redes Wi-Fi instaladas por perfis, ou seja, só o que a empresa definiu, mas aqui eu não vejo tanto problema. Permitir criação de perfil de VPN, ok. Aplicativos. Permitir o uso da iTunes Store. Uso de aplicativo restrito, tá? Permite definir quais aplicativos serão exibidos ou podem ser iniciados. Aqui eu posso fazer restrição de aplicativos, ou seja, realizar um controle de aplicativos dentro do meu iOS. Tá? Então eu posso não permitir os aplicativos desta lista e eu posso definir aqui quais são esses aplicativos. Tá? Eu posso colocar o ID do pacote, como por exemplo, com ponto alguma coisa, ponto aplicativo. Tá? Ou o nome do tipo de aplicativo para pesquisar na loja de aplicativos da iTunes. Tá? Aqui eu vou colocar Brasil. Obviamente, tá? Aqui ele tem só uma descrição. Tá? O país pode influenciar os resultados da pesquisa. O país padrão é Estados Unidos da América. Tá? E aqui eu teria que colocar obrigatoriamente o ID do pacote do aplicativo. Tá? Então, por ID do pacote, eu consigo fazer um bloqueio de aplicação. Ou fazer um contrário, criar uma whitelist, só permitir esse, né? Ou permitir todos. Então eu posso, neste momento aqui, criar uma regra de bloqueio de aplicações. Tá? Permitir usar a central de jogos, se for um celular corporativo, isso não seria muito inteligente. Permitir serviço de rádio, ok. Permitir serviço de música, permitir iBook Store, permitir podcast, permitir uso de notícias, iMessage e tal, ok. Permitir o uso do Safari. Bloquear pop-ups, vamos habilitar esse cara para fazer bloqueio de pop-ups. Classificação de conteúdo, permitir a reprodução de músicas explícitas, isso eu já não recomendaria. Permitir conteúdo sexual explícito na iBook Store também não é muito inteligente para um celular corporativo. E para finalizar, a parte do outros, né? Aqui são algumas coisas diversas que vocês podem fazer, como por exemplo as impressoras AirPrint, notificações, conexões, os Wi-Fi que podem ser pré-definidos, contas de e-mail, contas de contato, conta LDAP, contas Google. Aqui você já pode mandar adicionar automaticamente algumas contas específicas. Nesse ponto, a gente não tem recomendação nenhuma para fazer. A gente sugere que o usuário faça no próprio celular. Né? Bem mais fácil e bem mais tranquilo fazer direto no próprio celular. Mas se eu quisesse, por exemplo, já criar uma conta de e-mail, deixar definida, eu posso criar aqui a conta de e-mail, tudo bonitinho, e deixar, obviamente, já cadastrado aqui no celular. Então, eu precisaria colocar os dados aí do servidor, nome de usuário, tal. Bom, preencheria aqui esse breve formulário e poderia criar as contas aí da minha maneira. Tá? No final, quando eu terminasse, eu iria mandar atribuir
para quem eu quisesse. Então, eu vou mandar atribuir para todo mundo que está nos dispositivos iOS. Iria finalizar, e assim, logo que um dispositivo iOS se plugasse ali, se conectasse com a minha console, ele já apareceria com essas configurações, tá? Inclusive, falando de iOS, eu mostrei para vocês aqui a parte de gerenciar e de instalar dispositivos Android, né? Que é bem tranquilo, então é tudo aquilo que eu mostrei para vocês, ele vai definir aqui qual que é o Mobile Device Connector e tal. Tem várias opções que você pode fazer por e-mail, aqui ele mostra todas as opções, tá? No caso, mais fácil é via QR Code. E aqui no seu dispositivo, né, como que apareceria aí no dispositivo Android? Você teria que acessar esse link, se você recebeu por e-mail. Iria habilitar, iria mandar conectar com o Era. Quando você fizer isso, ele vai abrir a Google Play Store, mandando você fazer o download do E7 Endpoint Security. Vai aceitar ali os termos de contrato. No final, você vai definir para ele acessar ali a sua console, para você gerenciar a sua console. E, obviamente, terminaria aqui a sua instalação, tá? Algo bem simples e bem fácil, tá? Aqui ele também mostra a criação do processo de ativação, que eu já falei para vocês, tá? Então, tudo isso, obviamente, a gente já fez, a gente já mostrou. Tá? Aqui tudo de novo, só que de uma outra forma, mas basicamente é isso. Tá? Basicamente, você vai receber um link, vai acessar, vai abrir essa tela para você conectar e você vai fazer o download da Google Play Store como se fosse uma instalação qualquer. Tá? Basicamente é assim que você instala a solução para Android, tá? Assim que aparece nos dispositivos Android. Nos dispositivos iOS, vamos ver aqui a parte de como rodar aí o desenvolvimento ali para MDM. Basicamente você teria mais coisas, é um pouquinho difícil fazer a instalação para iOS, essa é a grande verdade. A primeira coisa, você teria que criar um certificado MDM, que a gente já criou, eu já mostrei para vocês. Tá? O segundo passo seria criar um certificado diferente chamado APN ou DEP. Tá? Esse certificado você faria basicamente uma integração com o portal da Apple, tá? Que você geraria um certificado do Apple Push Certificate Portal e jogaria este certificado dentro dessa customização, faria o download dele, lógico, e informaria dentro aqui dessa política, desse certificado que você está criando, né? Você colocaria esse certificado que você fez o download aqui no Apple Push Certificate. Por que ele pede um iTunes ID válido? Porque você vai precisar desse ID, né? E dessa senha, né? Deste seu usuário e senha, para acessar o Apple Push Certificate Portal para conseguir fazer esse download, tá? Então aqui através desse download que você criaria. Posteriormente você criaria uma outra política MDM, né, do Mobile Device Connector, apontando para o certificado APN que você criou, obviamente. Tá? Deixa eu aqui eu aumentar um pouco aqui a imagem, só para mostrar para vocês. Vocês criariam aqui e apontariam para esse certificado MDM, na qual vocês acabaram de gerar aqui esse certificado Portal. Por que eu não estou fazendo esse teste? Porque eu não tenho um ID válido, não, um iTunes válido para fazer essa geração de certificado, senão eu até mostrava aqui para vocês, tá? Mas o processo é bem simples e é bem tranquilo, tá? Ele saiu aqui da tela, deixa eu voltar. Basta realmente acessar aí este portal para criar esse certificado MDM junto com o download que você faz deste portal, tá? Espera aí que eu abri a página errada. Cadê? Não, é para Android esse cara aqui. Então, basicamente, isso que eu expliquei, você criaria ali um certificado APN, fazendo o download do certificado desse site da Apple, o Apple Push Certificate Portal. Ele vai te dar o passo a passo, tá, de como fazer isso. Pode ficar tranquilo que é bem fácil, tá? Uma outra opção é você fazer pelo DEP Portal, um portal de desenvolvimento, mas aí ele é um portal pago, né? Ele já não é gratuito.
Mas se a sua empresa tiver, obviamente, esse portal de deploy, vocês também podem criar um certificado por lá. Tá? E aí tem todo o procedimento de como fazer também. Depois vocês criariam ali a política MDM. Assinalariam aí para todo mundo. E por último, né, registrando o seu iOS, né, e mandando o link, você de novo pode fazer isso via e-mail ou via QR Code. No caso aqui ele está fazendo por e-mail. E aí para fazer o desenvolvimento, né, você abriria ali este link. Apareceria essa opção de MDM Enrollment, como se fosse um perfil da E7 que você instalaria ali dentro do seu iPhone. Você teria que clicar em Trust para aceitar ali o certificado. E criar uma ativação, né, para o iOS MDM. Tá? Então você ativaria ali a sua solução. Tá? Basicamente aquele mesmo processo de ativação que eu fiz aqui, você teria que fazer essa ativação de produto, essa tarefa de ativação que a gente fez aqui no começo, você faria também para os dispositivos iOS. Inclusive aproveito aqui para mostrar que a ativação MDM que a gente criou, que estava em execução naquele momento, ela já deu como concluída com sucesso aqui. Tá?